Obrigado e também a todos os internautas que essa hora estão atentos. Sou Aduane Clundo, engenheiro de profissão, sou consultor agro. Tem sido uma experiência muito boa lidar com cooperativas agrícolas, empresas que atuam no setor agropecuário e da agricultura. A agricultura, portanto, são atividades que é feita com, sobretudo, produtos agrícolas. Produtos agrícolas, estamos a falar aqueles produtos que na qual é produzido pelo campo, né? Estamos a falar, por exemplo, em gesto muito simples, estamos a falar de uma cenoura, estamos a falar, portanto, de um pimento, estamos a falar do couve, são produtos agrícolas, a produção agrícola. Agora, os outros, pecuária. Quando falamos da pecuária, estamos a falar da produção, portanto, de animais. Esses animais que são animais normalmente que a gente conhece e aqueles animais que a gente vai na nossa dieta alimentar, que é os suínos, né? Temos os cabritos, temos os bois, temos as aves, que são portanto, as galinhas. Essa chama-se atividade pecuária. Portanto, agronegócio. Agronegócio, nós estamos a falar, portanto, de uma série, portanto, de meios que exigem já indústrias que atuam nessa área. Essas indústrias que produzem tratores, essas indústrias que produzem tanto, né, estamos a falar em gestos mais simples que o camponês usa, material principal, as enxadas, tanto outros materiais de apoio, chama-se agronegócio, essa cadeia de indústrias na qual produz. E também no ramo do agronegócio vamos encontrar ainda mais indústrias extrativas, e transformamos os produtos agrícolas do campo portanto, em produtos industrializados. Portanto, e juntando então agricultura e pecuária, no qual chamamos de agropecuária. É uma atividade conjunta entre agricultura e pecuária. Bem, agronegócio estamos a referir da cadeia das empresas que atuam no setor, tanto da pecuária, no setor da agricultura. Essas empresas que produzem meios dos quais que tornam uma agricultura mais industrializadas, né? Estamos a falar em empresas que estão mais ou menos, produzem fabrico de tratores. Essas empresas estão no ramo da agronegócio. Exatamente, estão no ramo do agronegócio. Então, a agronegócio é uma cadeia logística. A agricultura familiar, temos que definir entre a agricultura familiar e a agricultura comercial. A agricultura familiar, no nosso país, e também em outros países, como América, Europa, é mais caracterizada como uma agricultura de subsistência. Ela é destinada ao modo com que a família possa sobreviver através daquela atividade tanto produtiva, agrícola. Então, limita-se, mas é ali. Agora, quando chegamos já numa agricultura comercial, né, que são agriculturas já industrializadas, que não é feita somente com os meios básicos, mas é feita já com todos os materiais
da infraestrutura agrária, estamos a falar de materiais de irrigação, estamos a falar, portanto, de tratores que lavram a terra. Então já estamos a entrar no ramo de uma agricultura para o ramo do agronegócio, referindo-se, dizendo que uma agricultura comercial já faz parte do agronegócio, porque o agronegócio é um conjunto de meios, de empresas que produzem meios técnicos operacionais para a atividade agrícola e também daqueles que comercializam produtos, né, agrícola em grande escala. Portanto, aí já estamos no ramo de agronegócio. Portanto, no nosso país, sobre o agronegócio, falando sobre o agronegócio no nosso país, é um ramo que está a ser, portanto, explorado agora. Outrora era difícil vermos empresas no qual tinham meios totais disponíveis para a agricultura, mas agora estamos a ver alguns investidores, sobretudo mais estrangeiros, né? Investidores brasileiros, agora chineses, estão a trazer alguma inovação de algumas máquinas que estão operacionalizando no mercado. Mas o ramo do agronegócio em Angola ainda está aquém da expectativa no qual se espera. Portanto, é uma alavanca muito forte na economia, na qual se apostar. Precisa se apostar mais nesse mesmo setor. Então, também há uma deficiência total aqui sobre o ramo do agronegócio atualmente, mas é um ramo que cada vez mais está em franjas de crescimento. A agricultura, verdadeiramente, nós ainda vivemos numa agricultura totalmente, uma agricultura rural, feita pelas famílias das zonas rurais. E eu digo que a nossa agricultura ainda não é industrializada. Nós ainda estamos numa agricultura de subsistência. Eu como consultor agro, tenho feito consultoria em várias cooperativas, sobretudo clientes e as outras também, que a gente já passou. Vimos que muitas dessas cooperativas trabalham, mas eles trabalham de quê? De forma, tanto, em forma de subsistência, em forma de uma atividade agrícola familiar. Por falta de meios, infelizmente estão assim a caminhar. Para a gente poder, nosso país se quer dar um passo firme sobre uma agricultura industrializada, é necessário que haja potencialidade financeira nas mesmas cooperativas, nas mesmas empresas. É sobretudo isso. Senão a agricultura que nós ainda temos, atividades agro, ainda é de subsistência. A experiência em lidar com empresas que atuam nesse setor agrícola, eu digo que empresas, entre aspas, porque muitas dessas empresas são criadas, têm atividade, mas não exercem, por falta também que a gente constata, muitos deles organizacionais e muitos deles também sem condições financeiras para operacionalizar. E quando uma empresa entra para esse setor,
ele não vai fazer uma agricultura de subsistência, vai fazer uma agricultura comercial, industrializada. Então, eu digo que a gente tem feito entrevistas a essas cooperativas, sobretudo, mas temos lidado. Muitas das cooperativas são boas, trabalham. A gente colhe produtos do campo que às vezes encontramos, somos dados em oferta. Portanto, é um ramo muito bom para se trabalhar, é muito bom mesmo, porque dizia-me um agricultor, olha, nós estamos no campo a trabalhar, porque se nós não produzir tomate, vai haver fome. Então, isso é verdade. Sobretudo, tudo vem hoje. Se nós queremos ter uma alimentação sadia, temos que apostar, sobretudo, e atuar, sobretudo, de modo na atividade agrícola. É muito bom mesmo. Aquilo que é a nossa interação sobre o pessoal produtor tem sido muito, mas muito eficaz. E, portanto, é uma área que o jovem também podia olhar com máxima atenção e para poder que as coisas desenvolverem, né? Para poder com que o jovem também possa apostar no empreendedorismo, mesmo atuando nessa área da agricultura. Não desiste porque cada vez que a minha atividade do campo, que eu encontro pessoas, pessoas simples, que até quase não têm assim muito, mas muito que é aquela perspectiva de vida, estão a atuar na atividade de campo. Encontro cada vez mais encorajamento quando eu vou para o campo, quando vou conversando, portanto, com alguns produtores. Não pelo facto de ter lá produtos alimentares, não, mas portanto, pelo facto de poder ajudar os produtores a se organizarem, a se estruturar de forma em termos de gestão, em termos organizacionais do seu pessoal, enfim. Portanto, é uma experiência que cada vez mais dá-nos força para continuar e dá-nos força de poder contribuir ao máximo para que tenhamos um país com tanto um potencial agrícola. Nós temos boas terras, temos terras muito férteis, mas ainda não temos um potencial agrícola. Então é necessário com que haja um empenho. O empenho não é ser feito tanto com o Estado, feito também com técnicos, consultores que atuam, sobretudo, em apoio a esse setor. Portanto, é sobretudo isso que dá-nos força de continuar para ajudar o país a alavancar esse setor produtivo. Bem, potencial agrícola, estamos a falar, portanto, de uma balança ou de um volume de produção de produtos agrícolas em grande escala no mercado. Nós, se vemos constatar no mercado, tem produtos agrícolas, mas há produtos que ainda estão caros no mercado.
No caso do tanto batata renda, né? Vemos como é que ela, à medida está, o preço está puxado. Tá? E outros produtos, um dos produtos que eu vejo mais ou menos com um preço assim aceitável são hortaliças, mas ainda precisa-se. Agora, com potencial, um país com potencial, nós com um país com potencial agrícola, esses produtos no mercado agrícola vão se tornar com preços muito acessíveis. Por quê? Porque há uma demanda considerável da produção. É isso que estamos a referir, de potencial agrícola. Quando estamos a falar do potencial, estamos a falar de uma balança produtiva muito forte, de uma balança produtiva em grande escala de produtos agrícolas no mercado. Bem, há atualmente alguns produtos, né, na qual o Ministério disse que já não podia ser importado, na qual alguns dos quais têm oferta no mercado, né? Mas há produtos que ainda têm maior importação, como é no caso do arroz, arroz, vai que não vai feijão, ok. É dali, da posta certa, né? Da posta com mais atenção dispensada ao setor, para que haja mais produção. E se houver mais produção, não vai haver necessidade de importação. Nós vimos que o financiamento que tem dado aos bancos comerciais, sobretudo ao banco que apoia mais as atividades agrícolas, o BDA, mas o financiamento, os valores que têm dado é muito pouco, não satisfaz a demanda. Não satisfaz a demanda. Ou seja, o Estado não pode ver, quando está a investir dinheiro na agricultura, com olhos, digamos assim, com uma visão cega. Tem que haver mesmo uma robustez financeira forte. Dali, quando haver uma robustez financeira forte, vai haver apoio financeiro. E, portanto, esse apoio financeiro vai ser sobretudo nos produtores que trabalham. Então, quando os produtores estão a produzir, quando os produtores têm o meio de escoamento, capital circulante da empresa, nós vamos ver as coisas a mudar. E vamos estar aquilo que nós estamos a falar muito, que é a diversificação, a economia diversificada. Então, deve haver uma aposta mais reforçada do governo a esse setor. O relacionamento do agricultor, produtor e o banco, tanto tem sido um relacionamento, eu falo, né? Um relacionamento tem sido uma interação apenas, uma interação simples, mas não tem sido uma atuação operacional para um apoio financeiro. Por quê? Não, muitos dos bancos não financiam. Há bancos que estão a financiar, mas há muita burocracia.
burocracia na parte da documentação, que é um dos primeiros impasses, e o outro que tem sido a parte, portanto, de análise, de avaliação dos próprios bancos. Os critérios são muito exigíveis, mas muito rigorosos. Imagina, nós, por exemplo, temos levado um banco que a gente trabalha com ele, né, mas por questões profissionais não vou citar o nome do banco. Portanto, esse banco também são muito exigentes, mas eles dizem que o capital na qual o banco trabalha com eles são dos clientes, mas que esse capital precisa ser de alguma forma revestido, isso é ter um retorno. Ok. E a outra tem a ver com questões de conhecimentos em termos de gestão da própria organização, porque cooperativas são empresas e um produtor também ele deve se legalizar, deve ter documento. Quando tem documento, se legaliza, torna-se uma empresa. E nós sabemos que todas as empresas devem estar organizadas. Os meios de gestão, a área de gestão deve funcionar, a área da tesouraria, a área de recursos humanos deve funcionar. Enfim, algo organizacional, técnico mesmo, deve estar em ação. E o banco também exige isso. Se a cooperativa, o produtor não estiver organizado quanto a esses aspectos, por mais que ele produza, o banco declina o seu pedido nem aceita. Que ele deve estar organizado em termos desses aspectos, aspecto documental, aspecto de gestão, aspecto de pessoal, enfim, todos esses termos em termos funcionais devem estar em ação para o banco considerar. Nós, por exemplo, temos essa experiência, visitamos com mesmo a instituição financeira na qual trabalha com a nossa consultoria, que às vezes a FEPS é serviço de consultoria, portanto passa aqui a publicidade. Okay. Fomos até aqui à Funda, encontramos duas cooperativas. A cooperativa Espanha-Angola, a cooperativa Santiago, produzem. Mas encontrou-se alguma debilidade em parte da documentação. O banco aprovou, ok. Tem potencial para créditos. Produzem, encontramos as questões totalmente de produção, então nós também como consultor demos algumas orientações no que concerne a organização da própria cooperativa em termos administrativos, tudo, em termos de gestão, em termos de recursos humanos, forma estrutural para a cooperativa. Depois, o processo está pendente. Por que está pendente? Está condicionado porque por causa da documentação. Da documentação que a cooperativa, portanto, deve primeiro tratar isso e depois voltar a solicitar o financiamento. É sobretudo isso. Esses são grandes impasses em relação entre banco e os produtores. São relações simples que às vezes não têm sentido efeito. E muitos dos produtores sentem-se cansados no meio do caminho porque haja mesmo desses requisitos. Então, dali que às vezes
muitos não conhecem em termos como funcionam os meandros da banca e às vezes é bom consultar também a consultoria para dar um encaminhamento sobre o processo do dossiê entre o produtor e a banca. Porque o papel do produtor é mesmo lá só no campo que ele entende produzir. Okay. As coisas se continuarem assim conforme estão, a diversificação da economia vai estar sempre a se falar e nunca vamos ter economia diversificada. Então, é necessário mudar o quadro. É necessário com que haja mais novas orientações a nível superior do governo, com que haja uma facilitação total de acesso ao crédito. Porque a agricultura, sim, contribui no processo da diversificação da economia. Contribui. Mas é necessário, primeiro, que o Estado deve investir sem haver ainda primeiro retorno. Porque a atividade agrícola, o retorno não é imediato. O retorno, estamos a falar em médio e longo prazo, dependente das culturas. E daquele que possa ser a elaboração de um projeto técnico de viabilidade econômica. Estamos a falar de um período de carência de 1 ano. E depois dali é que haja os meios de venda, né? Mecanismo de venda e depois retorno ao pagamento, né? Dos capitais na qual foram investidos. Então é sobretudo isso. Tanto se fala da diversificação da economia, mas não se fala da aposta ao setor agrícola. Não se fala isso. O governo já está a fazer alguma coisa. Conforme eu disse, alguns produtores estão a ser apoiados, mas deve ainda fazer mais. E eu disse, as verbas que são alocadas à atividade agrícola agropecuária são muito deficientes. Deve haver um reforço financeiro da parte do governo sobre essa atividade. Não com o objetivo de tirar, por exemplo, um retorno ou lucro imediato no capital que ele investe. Deve ser esse retorno do capital investido, deve ser a médio ou mesmo a longo prazo. Isso é que o governo deve fazer. Que os agricultores precisam é dinheiro, não é outra coisa. Dinheiro para trabalhar, dinheiro para comprar semente, dinheiro para comprar os meios técnicos operacionais das suas atividades. É isso. É só que os agricultores necessitam. E se isso acontecer, nós vamos ver cada vez mais produtos do campo a estarem a preço acessível. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma melhoria, sobretudo nas famílias, na parte alimentar. O produto do campo tão caro, por causa do quê? Por causa da oferta. A oferta ainda é pouca. E um país com uma economia diversificada são, portanto, vários setores que atendem, portanto, a produção interna considerável. Aí o país automaticamente é considerável. Um exemplo do Brasil, por exemplo.
e de outros países. Nós temos tudo e tudo mesmo para poder avançar em frente. Então, o Estado deve olhar naquele pequeno produtor mesmo como um agente de desenvolvimento. Deve olhar, sobretudo, no meio que estão à sua volta. As consultorias também têm um papel preponderante nessa parte, mas hoje as consultorias são vistas mais como agentes competidores e no qual nada fazem para que possam ajudar a alavancar essa atividade produtiva. Mas eles têm um papel muito forte. Então é necessário que, quando se aprova os pacotes de apoio financeiro, de crédito, de financiamento, crédito, todos esses meios envolventes que atuam na cadeia produtiva agropecuária devem estar para contribuir sobre tudo. E dali vamos ver como a diversificação da economia é um processo, mas tem que haver, portanto, uma programação. Quando é que sempre vamos continuar a falar da diversificação da economia, mas estamos sempre, passa ano, vai ano. Alguma coisa está mal, está a falhar. Então é necessário que haja, sobretudo, essa aposta, meter os meios envolventes e a sua volta a funcionar. Bem, fatores que ajudam para o desenvolvimento da agricultura. Nós estamos falando mais da agricultura, né? Sim. Para não falar do ramo agropecuário, também tem muitas questões técnico-operacionais que podem ser melhoradas. Agora, os meios envolventes, quando eu digo meio envolvente, estamos a falar tanto de técnicos envolvidos a esse setor. Não estamos só a falar, portanto, quando se aprova, por exemplo, a investimento nesse setor, nós só escutamos, já são aprovados. Ministérios, à vez de tutela, decretos presidenciais, saem. Olha, são alocadas verbas. Mas essas verbas, se nós fazermos uma entrevista de campo em cooperativas, ou me foco muito nas cooperativas porque são elas que agrupam, que têm um número de famílias que fazem agricultura, né? Para não falar das empresas, porque as empresas tentam entrar nesse setor para fazer mais uma agricultura comercial. Se fizermos entrevista em 10 cooperativas, se calhar daí vão dizer não, ou uma ou duas vão dizer, olha, recebi financiamento, mas foi dado dinheiro, foi alocado, foi difusado verbas para que haja crédito. Estamos a ver como é que ela não vai, como é que ele não está, é produtor e precisa de apoio, não está. Como é que ele vai comprar semente, como é que ele vai comprar os meios técnicos. Não vai ter como. Então, os meios envolventes, estamos a falar mesmo de consultores agro, estamos a falar de aquelas empresas que estão também nessa área do agronegócio, que produzem sementes, fertilizantes, fazerem parte, Estado ter convênio com essas empresas
que estão nos meios técnicos, trator e outros meios executivos, as coisas vão fluir. Mas vão fluir. De um gesto mais simples. Bem, muitos dos jovens ainda não têm noção do que é agricultura, sobretudo dos meios urbanos, das zonas urbanas, ainda não têm noção do que é agricultura. E o que chega, muitos desses jovens, que a agricultura é uma coisa, tem que estar, não quero ir na lavra, alguma coisa assim do gênero, que os jovens conseguem ter esse conceito. Por isso é que vimos na análise geral que poucos jovens querem dedicar à atividade agrícola, porque ainda não entenderam aquilo que a atividade produtiva pode trazer, né, como jovem empreendedor, sobretudo alavancar tanto o seu empreendimento. Nessas zonas, jovens das zonas rurais são jovens que a vida dele é no campo. Ele sobrevive através daquilo. E eles estão focados. E eles estão focados dentro mesmo da atividade agrícola. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura e Florestas, a balança produtiva está na cifra de 600 toneladas de diversas culturas, né? 600 toneladas. Agora, a balança ainda é muito fraca, a balança produtiva nacional da atividade agropecuária ainda é muito fraca mesmo, mas muito fraca. E se nós entrarmos no ramo da pecuária, da suinicultura, há algumas iniciativas que a gente pode ver, mas também é um ramo que ainda precisa ser também muito estruturado. Se nós compararmos entre a atividade agrícola e pecuária, vamos ver que a atividade pecuária ainda é praticado, mas com um número de forma muito limitada. Muito limitada. E uma das... se nós entrarmos nas zonas rurais que a gente tem ido, ele é feito mais em uma atividade secundária. Atividade secundária, e também que alegam de que deve haver também apoio para que possa haver, alavancar essa mesma atividade, para que a atividade possa se desenvolver. A balança pecuária também é muito baixa, a estimativa tem sido mais na agricultura. O Estado é agora, né, que eu sei, né, mas do meu conhecimento, tenho lidado com o setor bancário, também há poucas políticas de incentivo de investimento da pecuária. Há um déficit total. Está-se a falar assim da agricultura, que também os dados e as verbas que são alocadas são muito baixas. A atividade da pecuária está mais totalmente carente. Isso nós vemos no mercado,
a carne suína é cara. Vemos também a bonicultura de corte, conforme está a ser praticada. Também a carne também é cara. Para comer carne tem que ter dinheiro. Então, nós vemos que a balança não é considerável. É muito baixa para um país que tem cerca de dados do último censo que foi realizado até agora, cerca de mais de 30 milhões de habitantes, e ter, portanto, uma produção muito baixa, vamos ter cada vez mais problema de deficiência alimentar. Okay. Então, na minha avaliação, eu dou portanto, -8. Está mais para negativo para positivo. O primeiro conselho que eu deixo é que tem que ser determinado. Primeira coisa, tem que ser determinado para poder investir. E também todo empreendedor, como está investindo numa atividade, agricultura, pecuária, são também, portanto, são também os meios, objeto social que possa ser de uma empresa, tipo uma outra empresa também que desenvolve um outro tipo de serviço. Tem que ver também que esse é um serviço que ele está a desenvolver e depois vai comercializar daí os produtos é que vão servir de receitas para a sua empresa. Então tem que ver também que há componentes, que há riscos, que há momentos bons, momentos maus, mas sobretudo que deve definir coragem e ter um capital inicial. Esse capital inicial, primeira coisa, o jovem tem que se despir mesmo da cidade para o campo. Porque no campo, nas zonas rurais, é mais aconselhável fazer agricultura e a atividade da pecuária, porque a agricultura é uma atividade que leva muitos recursos hídricos, muita água. Dificilmente vai se fazer uma agricultura numa zona seca. Não vai acontecer isso. Mas, portanto, jovem, é uma área recomendável, com saída, mas tem que ser fazer bem. Fazer bem e procurar pessoas que já enveredam nessa área para dar uma consultoria. É sempre essencial também. Muitos dos jovens não investem em consultoria. Nós temos prova disto. Muitos dos senhores também que estão a nos consultar, muitos também não investem em consultoria. Depois investem na sua atividade de suinicultura para produzir, depois sai-se mal. Fica desmotivado, porque não precaveu o risco, não teve uma direção. Mas é uma área recomendável. É uma área recomendável. Uma área recomendável. Eu aconselho os jovens a investir nessa área. Eu aconselho os jovens a irem mesmo para o campo para poder desenvolver a atividade agrícola. Nós somos uma empresa também, uma empresa de malta jovem, sobretudo, e com a vasta experiência dessa área agropecuária, e nós não focamos na área da agricultura. Mas pronto, isso poderia ser, estando num outros
num outro tema. Nós estamos localizados aqui nas mediações dos congolenses, Avenida de Olinda Rodrigues, Feira Popular, GESAFEPSA, Serviço de Consultoria. Estamos disponíveis para prestar consultoria sobre projetos de investimento na área do agropecuária, na área agrícola e, quiçá, também da área do agronegócio. Embora que é uma área que, às vezes, tem investido mais são os investidores internacionais, mas estamos ali para a gente poder dar. GESAFEPSA, Serviço de Consultoria, pode ser encontrado facilmente no Facebook, a página GESAFEPSA, Google, só temos uma página. E, portanto, além desses nossos serviços que é da implementação, da elaboração de projetos de investimento consultorial, também a gente faz projetos de estruturação técnica, que são montagens de aviários, montagem de tanques de escavação impermeabilizados para atividade de agricultura, piscicultura, que nosso país chamamos de agricultura, e possígua de suínos. E, sobretudo, estamos de mãos abertas, dadas, para aqueles que queiram investir nesse setor, contar então com nossos préstimos. Assim que passar aqui no AgroLink, nós criamos prédio. E eles ouviram. Como tudo que estás a fazer agora, aprender a polegar, eles vão pegar o telefone, vão assistir o nosso podcast e todas as quartas, passa às 19 horas. Ok? E o AgroLink vai fazer chegar o vosso nome. Então, com essa parceria, tornaremos mais forte. Ok. Cada um. Então, isso que eu tenho de agradecer. Ok, nós agradecemos ao AgroLink, sobretudo quanto está a fazer em prol do desenvolvimento da atividade agropecuária no país.